podcast Papo Reto. E estamos aqui com a equipe azul, que ocupou o terceiro lugar dos Jogos Estudantis. E a gente quer saber como é que foi a experiência de vocês com a equipe, né? Como é que foi a criatividade, com o nome, enfim. Primeiramente, muito bom dia. Eu sou o Matheus, líder da equipe azul. Essa aqui é a Alice, também líder. Ana Helena, também líder. A nossa experiência, principalmente com a criação do nome, foi uma coisa muito engraçada. A gente estava nas reuniões que a escola propôs, sentados numa mesa, e aí veio aquele filme, não sei se vocês conhecem, Raya, o Último Dragão. Chegou na roda e a gente ficou dando voltas nisso, e a gente pensou no dragão oriental daí. Essa coisa de alquimia foi por quê? Coincidência ou não, a gente tinha uma japonesa no grupo e ela acabou usando isso para colocar o nome lá. Ao é de azul, Kami de espírito. Aí ficou espírito do azul. Azaram. E a experiência de vocês como equipe? Como que vocês conseguiram trabalhar? Como foi a divisão na equipe de vocês de tarefas? A parte foi mais tranquila. Eu achei bem tranquilo também. No começo a gente tava com um pouquinho de. A gente tava com um monte de ideia, a gente tinha ideia do que fazer, das coisas que a gente tinha que fazer, só que a gente tava com um pouquinho de dificuldade de distribuir isso. Só que conforme as coisas foram correndo, as coisas começaram a acontecer, a gente soube manejar muito bem as atividades para cada um, a gente entendeu o que cada pessoa tinha mais afinidade de fazer e acabou delegando essas funções, e aí foi bem tranquilo isso. Acredito que essa questão de organização, de passar a tarefa, isso acontece em diversas equipes, né? Eu acho que todas as equipes tiveram essa dificuldade, inclusive na minha equipe no início teve essa dificuldade. E fala pra gente assim, se vocês tivessem que fazer algo diferente, o que vocês fariam? Dança. Eu acho que contar mais com a ajuda das outras turmas no começo. Porque, pelo menos o que eu senti do começo dos jogos até o final, foi que cada vez as meninas do segundo ano, o pessoal do primeiro também, ajudou bastante a gente. Só que foi uma coisa que a gente não tinha pensado muito, que eram pessoas que a gente podia realmente contar no começo. Então, pelo menos eu senti que a gente estava tentando fazer as coisas mais por a gente, sem pensar, a gente tem as outras turmas do ensino médio que podem ajudar a gente também. Então, essa foi uma coisa que eu acho que a gente falhou expressivamente, assim. Distribuição de responsabilidade, entendeu? Que acabou que muitas áreas que não eram, como posso explicar, criativas talvez, ou que era a área fora da dança, quem vai vir para cuidar dos pequenos, ficaram sem responsável expresso. E aí, vez ou outra, a gente contava com o pessoal do primeiro ano, 2 meninas ajudaram muito, mas aí acabou que realmente ficou uma distribuição muito precária, assim, não ficou nada otimizado. Ana Helena brincou da questão da dança, mas a dança foi realmente surpreendente. Porque, sem ofensas, mas a gente não esperava muita coisa, acho que a escola não esperava muita coisa. Bem legal. E a dança ficou criativa, a mudança de passos, mudança de posições foram realmente surpreendentes. A gente queria saber como que foi esse processo criativo para vocês criarem a dança. Foi a pior. Fora a hora que vocês apareceram na arquibancada dançando. Gente, eu achei aquilo no máximo. Cara, eu digo, porque eu tava lá, tava participando das coisas, foi muito incrível. A gente teve muita ajuda, principalmente de Luane e de Kailane, que foram, assim, o cérebro dessa apresentação, foram elas. A gente teve ajuda também de umas pessoas de fora da escola que deram suporte pra gente. Teve a Mel e o Abimael que ajudaram a gente também. A questão de coordenar os ensaios, ensaiar as meninas. A gente tava com medo de não dar tempo de ensaiar, porque eu acho que isso é um problema que tem em todas as equipes de comprometimento, de pessoal ir para os ensaios, de Marca um horário, chega outro. Então isso estava sendo um problema bem grande, então a gente estava com medo de não dar tempo, mas no final, a gente chegou nos últimos 3 dias e estava vendo a coisa fluindo, as meninas ficando mais animadas, foi muito incrível, gente, muito incrível. Agora é a questão mais esperada, né? A questão que quase foi a decisiva para ganhar dos jogos, que foi os próprios jogos, futebol, futsal. E como que foi para vocês liderar a equipe na questão dos jogos? Ana Helena aqui. Preocupante, porque não tinha muitos jogadores.
Aí a gente tinha que encaixar quem não jogava, treinar, e ficou um tempão treinando com as crianças. Tipo assim, toda segunda, quarta, sexta, treinando, os meninos jogando lá, pra ver se fluía, porque não tinha quase ninguém. Não, mas vocês arrasaram, porque vocês estavam na maioria da final, né? Então. Olha, todo mundo duvidou de Johan, tá? Arrasou. Eu não conheço uma pessoa que confia naquele cara. De verdade. Eu acho que uma coisa que eu acho que os jogos falham, muitas vezes, apesar de eu reconhecer a importância, foi nos jogos infantis, assim, Fundamental 1, Educação Infantil. Por quê, na minha visão? A gente ficou 200 pontos para trás. A gente ficou em terceiro lugar dos jogos infantis. Valendo 1.200 pontos, assim, 1.500 pontos, muito ponto. E eu acho que valer tanto ponto assim é uma coisa disfuncional, sabe? Porque não existe maneira da gente treinar crianças do Jardim 1 e Jardim 2, entendeu? Principalmente no tempo que a gente tem disponível, né? Assim, não existe como, não existe. São crianças muito novas, para coordenar um treino com aquelas crianças, para ter algum resultado, entendeu? Seria muita dificuldade. Então acaba que isso aí, valer tanto ponto pra mim, é uma falha de logística mesmo, entendeu? Porque não representa nossos esforços reais. Representa quem teve uma escolha ou quem teve uma escolha mais Quem teve própria. mais sorte. Exatamente. E também esse ano em específico que aumentaram a pontuação dos jogos e diminuíram a pontuação da abertura, tanto na dança quanto o grito de guerra, essas coisas, acho que foi uma coisa que pesou muito também. Porque a gente, se querendo ou não, se esforça muito pra estar ali na A gente estava abertura. comentando isso, que a gente ensaia, a gente perde tempo, a gente gasta dinheiro e a apresentação valeu 100 pontos, então... É tipo o que toma mais tempo e é o que vale menos pontos. Exatamente. E essa questão da prova de rua? Então, a prova de rua, em uma visão geral, pra gente pelo menos, não foi uma prova de conhecimento em si, entendeu? A gente teve muita dificuldade para resolver essas questões, mesmo usando as ferramentas entendidas, o que, na minha visão, representa uma falta de planejamento em relação a elas, né? Por exemplo, tinha uma imagem que estava cortada. A gente deveria usar o Google Imagens lá, o ChatGPT, para identificar de qual era aquela imagem. A gente tentou todas as ferramentas imagináveis, mas acabou não chegando em nenhum lugar. Foi necessário que um dos membros falasse expressivamente a figura que estava lá, que no chute a gente descobriu, para que a gente tivesse ideia de quem é. E a gente teve que analisar muitas imagens aleatórias daquela pessoa em si. A resposta para prova de rua, que para quem não sabe foi 11 de setembro, e aí você me diz, foi o atentado, foi por causa de alguma coisa? Não, é porque é o dia que começam os jogos. Foi o dia também, se não me engano, que Mussolini foi disposto, é o aniversário de George Washington e a tentativa de assassinato de Mussolini. Foi um dia também que teve um atentado na Guatemala. E assim, tinham pistas que levavam a essas conclusões. Só que assim, o que você vai focar nisso talvez o tema de libertação, de tentar assassinar um ditador, de um ataque terrorista contra um povo que está suprimindo o outro. É isso que você vai pensar, logicamente falando, é claro. Mas acaba que a data, talvez, é a coisa que você menos leva em consideração. Então, na minha visão, não foi uma prova de conhecimento lógico. Foi genuinamente uma coisa de um pouco de sorte, a qual informação você seria exposto primeiro, e um pouco de acaso. E eu não sei se alguém aqui de vocês participou da rua de fato, dessa questão de procurar as pistas. O que vocês acharam das pistas de rua, essa disposição de ir atrás? Foi fácil para vocês achar casa, o coração valente, né? O que todos os alunos precisam? Assim, a gente tinha pessoas que conheciam o Prado inteiro, cara, da Ibasa, então, tipo assim, que tinha filha aqui, ficou fácil de identificar as casas e tudo mais. Mas o que pegou a gente mais foi aqui dentro da sala. Foi a última charada, né? Foi a última charada. Nossa... A gente foi os primeiros a pegar todos os envelopes. Então, tipo assim, enquanto eu reparei que quando a gente pegou o último envelope, as duas mesas ainda tinham uns 2 lá, pelo menos. Então, essa questão de ir na rua, descobrir as casas, resolver os negócios pra poder pegar o próximo foi a coisa mais fácil. E, tipo assim, foi muito rápido. A gente entregou o envelope, aí passou 5 minutos, já resolveu a charada pra
pegar o outro. Então foi assim, uma coisa que eu fiquei besta. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Essa muito prova rápido, foi muito bem rápido. fácil, assim, de Sim. despertar a De charada. descobrir Aham. as casas também tava bem tranquilo. Sim, e se vocês pudessem descrever essas experiências dos jogos em apenas uma palavra, qual seria? Foi diferente. É diferente. Mas não Foi faria diferente de novo, do não. que vocês imaginavam, porque, tipo assim, Sim. quando você tá no segundo ano, você tem uma visão do que é ser líder. Mas Sim. quando você tá ali, é muito diferente. Eu acredito que deve ser desesperador. É muita coisa pra, tipo assim, poucas pessoas. Você administrar. Assume uma proporção muito grande, muito rápido, mas aí você chega no dia, vê tudo se concretizando e parece que encaixa, incrível. Uma entende? palavra só, Matheus. Ah, claro, a palavra só. Na minha visão, pelo menos, é responsabilidade. Sim. Foi Eu uma acho- coisa que a gente assumiu, que muitos só caiu no colo das pessoas da sala, chegou e a gente tinha que lidar, mas eu acho que essa é a parte interessante. Não foi uma coisa, como posso explicar, opcional, talvez. Falaram que você tinha que assumir, e você vai assumir. Você lidou, você resolveu. Na minha visão é A isso. responsabilidade é sua. Exato. Eu acho que eu diria que foi transformador. Foi uma coisa assim. Eu entrei nos jogos com a cabeça, eu tava esperando uma coisa, e aí eu me deparei com a equipe que eu tinha, eu conheci muita gente nova, eu parei assim e falei, caramba, a gente tem que ir lá, tem que fazer, tem que mostrar, porque as pessoas não estavam acreditando que a gente ia conseguir fazer muita coisa. É. E aí uma coisa que eu pensei muito foi tipo assim, foi uma coisa que eu passei a minha vida toda, das pessoas não enxergarem tanto o valor que eu tenho ou que as pessoas que não se destacam muito têm. Então eu falei, cara, a gente tem uma equipe aqui que ninguém dá nada, só que a gente tem muita gente aqui que é muito brilhante. E aí eu senti isso como uma responsabilidade minha. Eu tenho que dar um jeito de mostrar o valor que essas pessoas têm pro resto da escola. Por mais que a gente tenha ficado em terceiro lugar, eu sinto que, mesmo a gente não tendo ganhado, as pessoas que participaram da equipe, por terem participado desse processo já ganharam estando no processo, sabe? Foi uma coisa muito incrível, todo mundo trabalhando. Os jogos, ele tem eu sempre assim, quando todas as divisões de equipe, a gente sempre se aproxima das pessoas que estão naquela equipe. E com essa experiência toda que vocês falaram, vocês acharam que conhecer essas pessoas uniram vocês mais ainda como líderes, porque vocês foram da mesma sala, né? E de outras salas também, como é que foi toda essa questão de conhecer gente nova, de trabalhar com gente nova, enfim. Foi muito bom, né? Porque, tipo, as amizades que a gente fez, assim, até das meninas do sétimo pra cima, as meninas totalmente engraçadas, perturbadas. A amizade que eu fiz com o Claro e com o Manu também foi muito boa. Foi muito muito boa. legal mesmo. Eu acho que talvez isso os jogos talvez serem no começo do ano, poderia ser mais interessante. Porque, querendo ou não, são conexões que você faz e que você gostaria de aproveitar mais, entende? Aham. Por isso eu acharia interessante, talvez, ser no começo do ano, até pra facilitar as paradas de Enem, né? Porque agora vocês vão entrar no embalo de Enem, de aulão. E assim, como que vocês lidavam com essa questão? Vocês fizeram muitas amizades. Aí como vocês lidavam com as amizades e ao mesmo tempo na liderança? Ser líder pra ela, liderar, comandar. Como que vocês lidavam com É isso? complicado conciliar os dois. Nos ensaios, eu acho que é o momento que a gente mais sente isso, porque ao mesmo tempo que todas as meninas que estavam ali super amigas, todo mundo junto, aí às vezes parava, começava a bater papo, tinha uma hora que a gente via que a coisa não estava mais rendendo. E aí tem que dar aquele puxão. Tem que dar um Sim. puxão de orelha, e aí às vezes a gente teve muito problema com isso, porque, por exemplo, Mayumi tem um jeito mais direto, assim, de falar, e ela puxou a orelha das meninas várias vezes. E a gente via que ficava uma coisa meio... Só que, tipo, a gente tem que ter maturidade pra entender que tem hora, né, pra brincar e hora pra levar as coisas mais a sério. E o que a equipe de vocês, a equipe azul, levariam de lembrança, o que foi mais marcante pra vocês nesses jogos e o que vocês levariam de lembrança, assim, pro resto da vida? Algo assim. Todas as reuniões, assim, vai ser as brincadeiras. Sim, Pô. eu acho que é a união da equipe. A gente lá na sua casa, então. Eu tenho certeza, assim, que o primeiro dia vai ficar na minha cabeça pro resto da minha vida. Assim, foi uma explosão, sabe? Tudo realmente, a gente tinha peças de um quebra-cabeça que no primeiro dia se juntaram pra formar algo muito maior. E o último dia também, porque
Porque, tipo, a gente, no finalzinho, assim, depois da prova de rua, já sabia que a gente ia ficar em terceiro lugar. Mas a gente encarou isso não com uma atitude de rivalidade, de pessimismo, assim. Pô, a gente chegou lá no dia, anunciaram equipe azul, terceiro lugar. Foi uma comemoração, uma explosão mesmo. Foi verdade. E vocês realmente surpreenderam como equipe, gente. Porque era o que a Alice falou, ninguém estava esperando nada e vocês entregaram tudo. E a gente está aqui como segundo ano, a gente tem uma visão de jogos, a gente pensa, todo nessa sala já tá, nossa, ano que vem a gente vai fazer e acontecer. Mas acredito que vocês também tinham essa visão ano passado. E como essa realidade, como que vocês deixariam a dica pra gente lidar com os jogos ano que vem? Se planejem muito. Bem o psicológico. Ter maturidade para lidar, porque vocês vão lidar com muita gente. E vocês entenderem o que é a função de cada um e procurarem distribuir essas funções para não ficarem sobrecarregados é o essencial. Montar um time, contar com pessoas e não pegar a responsabilidade que você deu para os outros para vocês. É difícil falar, vou deixar sem fazer, não fez, vou deixar sem fazer, mas às vezes a gente tem que entender que é responsabilidade de cada um e se a pessoa não cumpriu com as dela, não tem muito o que fazer. Uma coisa que é importante se reparar também é que talvez o que mais me surpreendeu nesses jogos, as pessoas geralmente mais jovens, assim, no sexto ao nono ano, por aí mais ou menos, vão ser geralmente o pessoal mais aceitável. Eles vão respeitar mais, vão ficar mais tranquilos. Mas aí o cara lá do, sei lá, segundo ano do ensino médio, que tá sentado no fundo, não vai fazer o grito de guerra. Vai ficar sentado, vai Exato. dar Esse é o Jogando cara que você vai Clash ter que levantar, entendeu? Que você vai ter que pegar na mão e dizer, ó, bora. Bom, e a gente agradece a participação de vocês. De fato, a equipe de vocês brilharam muito do início ao fim. E a gente, uma coisa assim que eu admirei muito na equipe foi a união de vocês. Vocês em nenhum momento abaixaram a cabeça, não estavam ali sempre apoiando os seus colegas. E a gente encerra mais